que ama a palavra de Deus, nesses dias nós estamos falando do grande livro, a Bíblia. E esse assunto arde no meu coração porque eu amo a palavra de Deus. E a Bíblia é uma grande biblioteca. É uma biblioteca que tem 66 livros. Quanto livro num lugar só! E é um livro organizado. Uma biblioteca que está separada por assuntos. Cada tema separado na sua estante, bem certinho. Para ilustrar isso que estamos falando, eu então encapei 66 caixinhas de fósforo. Olha só que legal! Aqui é a nossa mini biblioteca. Ela tem 66 livros, como na minha Bíblia e na sua Bíblia. E elas não estão desorganizadas. Está vendo que elas estão por cor? Cada cor, então, é uma parte da Bíblia. É um assunto que a Bíblia traz para nós. A Bíblia, então, é uma unidade. Ela é um livro só. Você vai encontrar ela assim, ó, bem juntinha. Mas essa biblioteca, com 66 livros, igual às nossas caixinhas de fósforo de ilustração, ela é dividida em duas partes. Não tem como você esquecer, porque olha só, a Bíblia é uma unidade dividida em duas partes. O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. As suas duas mãozinhas. O Primeiro Testamento vai ser dividido então em 5 grupos. E cada estante dessa vai receber um grupo de livros. E o Segundo Testamento, ou o Novo Testamento, vai ser dividido então em mais 5 grupos de assunto. Que bibliotecário mais organizado, não é? Ele separou os assuntos direitinho, para na hora que a gente for procurar, a gente saber exatamente onde está cada um dos 66 livros da Bíblia. Ah, vamos lembrar também e fazer uma continha matemática. O Primeiro Testamento tem 39 livros. Se são 66, o Segundo Testamento vai ter, muito bem, 27 livros. Ajuntando os dois, 66. O nome das estantes vai ser assim, ó, Pentateuco, que são os livros de Moisés. Depois vamos ajuntar todos os livros de história. Vamos ajuntar os livros de sabedoria, os salmos, os cânticos. E 2 grupos finais que vão ser os profetas. Primeiro, os profetas que têm uns livros bem grossos, os profetas maiores, que escreveram muito. E os profetas menores não são porque eles são baixinhos, não. São porque escreveram livros mais fininhos. A divisão do Novo Testamento, que vai ser com 5 estantes, 5 assuntos, não tem como você esquecer, vão ser os evangelhos, que contam a história de Jesus, um livro de história, que é Atos. Depois nós vamos ter as cartas que Paulo escreveu. Cartas gerais que outros homens de Deus escreveram. E por último, um livrinho só que ficou sozinho na estante dele, que é o livro de Apocalipse. Os livros estão por assuntos, divididos cada um pela sua categoria, e não pela ordem que eles foram chegando ou sendo escritos. Vamos comparar como se fosse um supermercado, e que cada mercadoria chegasse num horário diferente, e que o dono do supermercado resolvesse colocar as mercadorias na ordem que chegasse. E bem de manhãzinha chegou a alface. Logo depois chegaram os materiais de limpeza, o sabão em pó, o detergente, o sabonete. Se ele organizasse o supermercado pela ordem de chegada, a alface ia ficar do lado do material de limpeza. E de tarde chegaria o arroz, a farinha, o fubá e ficaria também do lado do material de limpeza. Não ia dar certo, não é? O dono do supermercado, então, separa tudo pela sua categoria. Ele coloca verdura perto de verdura, material de limpeza um perto do outro e cada coisa fica no seu lugar. Assim também, os 66 livros foram divididos por assunto. Todos de história juntos. Todos do Evangelho que contam a vida de Jesus também estão juntos. E os de cânticos, de poema, tem uma categoria só deles, para facilitar a gente achar
e eles ficarem bem pertinhos uns dos outros. O nosso desafio de hoje é bem grande e é um desafio que precisa de toda a família envolvida. E talvez você vai precisar ligar para um primo, para uma tia, para pedir uma ajudinha. Sabe qual é a ajuda? Guarda a caixa de fósforo para mim, porque nós vamos precisar de 66 caixas de fósforo. E cada caixa de fósforo vai ter o nome de um livro. Eu tenho certeza que vai ser uma brincadeira divertida. Podem começar devagar, não precisa ter 66. Você pode começar com os 5 primeiros, os livros de Moisés. O Pentateuco, quer dizer, 5 caixas, 5 teucos. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Encapa direitinho, encapa com folhas de revista antiga ou com algum papel que você tenha guardado aí na sua casa. O importante é você escrever o nome do livro. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Vamos começar por esses? O meu nome é Berta Maia. Eu tenho a divisão da Bíblia na palma das minhas mãos e tenho decorado os livros da Bíblia na minha mente, mas principalmente eu guardo o nome de cada livro no meu coração. E você, aceita o desafio de decorar os 66 nomes dos livros da Bíblia? Depois você conta para mim.